Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tuxa, estou aqui a convite da Natasha para responder algumas perguntas para uma disciplina da faculdade que se chama Nutrição Esportiva e Estética. Para começar, eu tenho 30 anos, pratico triatlo e também faço provas de trail running. O meu peso varia entre 53 kg a 55 kg, dependendo da época de competição em que eu estou. Tenho 1,68 m e a minha gordura corporal diria que andará à volta dos 15%. Quanto tempo pratica os esportes e quantas horas de treino por dia? Ressaltando as diferenças de pré-contest e off-season, ou seja, época de treino sem competição agendada e com observação de melhoria de desempenho. Então, eu pratico triatlo há 6 anos e pratico trail running há 8 anos. Em relação ao treino, quando estou em off-season, só posso fazer uma modalidade por dia, ou 30 minutos de natação, ou 30 minutos de corrida, ou 1 hora de bicicleta. Quando estou em fase de mais treino, o treino vai sendo aumentado progressivamente, indo na natação entre 5 horas a 8 horas. O treino de corrida começa com 5 horas por semana, indo até 10 horas de corrida por semana. E em relação à bicicleta, varia entre 5 horas de corrida até às 15 horas de corrida por semana, consoante a fase de treino em que esteja. Você tem acompanhamento de nutrição ou outra especialidade? Neste momento não tenho acompanhamento de nutrição, tenho acompanhamento de medicina desportiva, acompanhamento de fisioterapia e osteopatia. Nutricionista tive durante alguns anos, mas neste momento não tenho. Qual a ingestão de carboidratos pré-competição? Então, eu como carboidratos diariamente, como bastante quantidade, não controlo exatamente a quantidade que estou a comer. Antes da competição, continuo a comer aquilo que tenho vontade, digamos. Aumento um bocadinho antes das provas a quantidade, mas não é controlado. Qual a duração da dieta de pré-competição e quais são as principais estratégias utilizadas para melhorar o desempenho para a competição? Então, antes de ter o NOA, eu tinha um pouquinho mais de atenção a isso. Começava a aumentar bastante 3 dias antes a quantidade de carboidratos que comia. Fazia pequenas alterações na minha dieta. Mas desde que tenho o NOA não tenho assim tanto controle sobre quantidades, porque eu como até ficar satisfeita e isso significa que eu como bastante. Como mesmo muito. Então não controlo exatamente a quantidade daquilo que estou a comer. 3 dias antes da prova, tento aumentar um pouquinho mais a quantidade de hidratos nas minhas refeições, que são todas as refeições. Tem alguma restrição, diminuição de algum grupo alimentar ou alimento específico que seja retirado para melhorar a performance? Tenho algumas restrições, não diria exatamente para melhorar a performance, mas que vão de encontro àquilo que eu penso. Digamos, eu não como nada de origem animal, minha alimentação é 100% vegetariana, mas eu iniciei esta jornada do vegetarianismo não porque acredito que traga uma melhor performance, mas sim por preocupação com os animais. No entanto, acredito que ao retirar esses alimentos, a minha performance seja melhor. Depois, também há algumas coisas que eu tento evitar ao máximo, mais uma vez, não tendo em conta a performance, mas porque acredito que no dia-a-dia me sinta muito melhor, com mais energia, mais vitalidade, mais bem disposta. Isso, claro que depois, mais tarde, também vai influenciar a minha performance, a minha recuperação, que são coisas como alimentos processados, tento evitar ao máximo tudo o que vem embalado, e também produtos com açúcar e sal, evito também ao máximo. Prefiro cozinhar com muitas especiarias e evitar esses produtos que penso, cada vez que ingiro, sinto-me pior no meu dia-a-dia. Você utiliza algum suplemento alimentar? Se sim, qual e com que objetivo? Sim, eu utilizo alguns suplementos nutricionais, alguns deles recomendados pela minha antiga nutricionista, outros deles recomendados pelo meu médico da medicina desportiva. Então, e outro recomendado pela minha obstetra. O primeiro é o Prenatal Nutrients, que é um suplemento vitamínico para grávidas e para quem está a amamentar. Como eu estou a amamentar ainda, tomo estes suplementos todos os dias, que é um multivitamínico com vários minerais. Como todas as mulheres que estão a amamentar devem tomar, e eu, como ainda tenho um consumo extra por causa de todo o treino, também tenho que tomar. Depois tomo probiótico, recomendado pelo meu médico da medicina desportiva.
Sinto muito melhor quando tomo, a nível intestinal. Hoje em dia tudo aquilo que nós comemos vem com muitas coisas que prejudicam o nosso intestino, nossa flora bacteriana, então os probióticos melhoram bastante nesse sentido e é com esse objetivo que eu tomo. Depois, a vitamina B12 deve ser tomada por todos os vegetarianos, então é por isso que eu tomo. Como na minha alimentação não há vitamina B12, tenho que suplementar com B12. Tomo também vitaminas do complexo B, que tem todas as vitaminas B, por recomendação da minha nutricionista, então, a minha antiga nutricionista, então às vezes faço ciclos de complexo B. Não tomo sempre, às vezes tomo. E vitamina C é a mesma coisa. Às vezes tomo e faço ciclos maiores de vitamina C e às vezes não tomo. É como vitamina D. Neste momento não estou a tomar vitamina D, mas às vezes também tomo. E às vezes também incluo ômega 3. Como é feita a ingestão de alimentos e suplementos durante as competições quando as mesmas são de longa duração? Então, aquilo que eu uso nas provas é tailwind, seja triatlo ou trail. Então, este ano tive que aumentar, desde que fui mãe e comecei a amamentar, tive que aumentar muito a minha ingestão. Comecei o ano passado com a primeira prova e senti logo que precisava de ali mais qualquer coisa. E comecei a aumentar a quantidade de calorias. Então, a última prova que fiz de triatlo, a quantidade de hidratos de carbono foi cerca de 90 a 100 gramas por hora de hidratos durante o ciclismo. Isto de tailwind, que é o que eu uso no trail e no triatlo. No triatlo, principalmente no ciclismo, é o que eu uso, 100 gramas por hora mais ou menos. E no trail uso também, seja uma prova, por exemplo, de 100 km, é só aquilo que eu uso basicamente. Vou também comendo banana e laranjas, mas basicamente só tailwind. Depois, na corrida do triatlo, que são os 21 km, eu uso os géis da SIS. Então, de antes chegavam 4, usava 4 géis durante a meia maratona e estava tudo bem. Era o que eu tinha pensado fazer este ano, mas não resultou. Porquê? Porque por causa da produção de leite, o meu gasto energético é muito superior. Eu tive que ingerir 9 géis durante a corrida. E foi muito intuitivo, ou seja, eu sentia que aquilo que estava a tomar estava a ser pouco e estava a precisar de mais energia. Então fui tomando e no final é que fiz as contas. Foram 9 géis em 1h33. Como é feito o refeed após a competição, ou seja, as estratégias nutricionais adotadas pós-competição com o objetivo de tratar os stresses causados pelo esforço extremo? Então, logo a seguir à prova, eu uso o Tailwind Rebuild, que é um recuperador que tem aminoácidos e tem também hidratos de carbono. É logo o que eu tomo para me sentir melhor. Tomo também o Bix Hydration, que é um suplemento que agora não tenho aqui, mas são pastilhas efervescentes que nós colocamos na água e nos dá todos os micronutrientes. Ou seja, o Rebuild vai nos dar um pouco de proteínas e hidratos de carbono e o Bix Hydration vai nos repor os minerais que estão em falta. Gosto bastante de usar estes dois. Depois, em relação ao resto da minha alimentação, vai muito na base daquilo que eu já tinha referido, que é evitar os açúcares, sal e alimentos processados. Acho que isso tudo vai ajudar na minha recuperação. Aquilo que eu procuro sempre depois das provas é beber bastante água e comer os alimentos mais ricos que conseguir, o mais natural possível. Muita fruta, muitos hidratos de carbono, muito arroz, muito feijão, muito grão. Vai muito por aí para recuperar o melhor possível. Qual a periodicidade de competições possível para um atleta de triatlo? Ou seja, qual o espaço de tempo mínimo que é necessário entre as competições para manter o alto rendimento? Isso vai depender um bocadinho se estamos a falar de triatlo de curta distância, triatlo de longa distância, ou no meu caso, que também faço trail, que outras provas é que estão envolvidas no calendário. Mas no caso de provas mais curtas podem ser feitas mais, provas ao longo do ano, provas mais longas têm que ser menos provas ao longo do ano. Diria que para um triatlo longo conseguimos estar no pico de forma 2 a 3 vezes por ano. Igualmente em outras maratonas de 100 km, por exemplo, 1 a 2 vezes no máximo ao longo do ano conseguimos atingir o pico de forma. Quais são as maiores dificuldades dos esportes? Para mim, as maiores dificuldades hoje em dia será organizar toda a minha vida para conseguir treinar aquilo que preciso treinar. Como tenho o meu bebé e o meu marido que também faz triatlo,
precisamos de toda uma gestão de tempo para conseguir cumprir os objetivos de treino e conseguir estarmos bem nas competições. Nas provas em si, é a experiência, quanto mais experiência, melhor. Por isso, se estão com vontade de começar, agora é a altura, porque daqui a 2 ou 3 anos já vão ter mais experiência. Obrigada por terem assistido, espero que tenham gostado e até à próxima. Beijinhos!